Nós, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 9. Eu quero dar um seguimento da mensagem do domingo passado, que nós começamos a falar a respeito da festa das trombetas. E como eu sempre digo para os irmãos, né? Vamos meditar essas coisas sem pressa, porque se nós não terminarmos hoje, terminamos domingo que vem, né? Domingo próximo. E se o Senhor Jesus vier nesse meio tempo, está muito bom, né? Se nos chamar para casa, está melhor ainda, né? Apocalipse capítulo 9 e versículo 13. Também vou ler aqui a respeito da sexta trombeta. Talvez até o final da pregação eu use o quadro. Se eu for usado, eu peço para o irmão Lucas pegar ali para nós, tá? Não sei se vai dar tempo. Diz assim: E o sexto anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como a cabeça dos leões, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por meio desses 3 foi morto a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Quantos estavam no culto domingo passado? Pode levantar a mão que estava no culto passado. A maioria estava, né? Então os irmãos e os que não assistiram aqui o culto, certamente assistiram pela internet, né?
Amém. Então também Deus abençoe a todos os irmãos que estão nesse momento conectados conosco, né? Às vezes a nossa audiência na internet é maior que aqui no tabernáculo, né? Então Deus abençoe todos os irmãos na conexão. Nossa irmã Marlene ali do Morro Grande, ou do Turvo, né? Me disse para mim que estaria assistindo o culto hoje. Então que Deus abençoe os irmãos ali em Canoas também, que eu sei que estão assistindo. Deus possa, na continuação da palavra, né, trazer para nós o esclarecimento daquilo que nós precisamos. Então, semana passada nós iniciamos falando a respeito da festa das trombetas, né? Então, eu disse para os irmãos que nós temos passado bastante sobre trombeta, mas nunca tivemos um tempo assim só para entrarmos nesse assunto, assim, ficarmos mais tempo. Então, orando ao Senhor a semana passada, Deus me colocou a inspiração no meu coração, então nós tivemos aqui um bom momento, né, falando a respeito da palavra. E depois que eu percebi também que quando eu terminei, que eu cheguei em casa e dei uma olhadinha, eu percebi que eu tinha passado bastante do horário, né, eu devo ter pregado quase que 1h26. Provavelmente você estava cansado, a gente está pregando, a gente não sente, né? Aí quem está sentadinho às vezes fica louco, aflito para ir para casa, né? Mas hoje eu prometo que eu vou ser bem breve, viu, irmãos? Amém? Antes também de eu começar a pregar aqui, só quero uma notinha aqui para as irmãs aqui, ou para irmãos, né? Que está em aberto aqui uma escala para fazerem faxina na igreja. Quem tiver disponível em adorar o Senhor com uma faxina, está aí um bom momento de fazer uma obra para Deus, dando uma limpada boa aqui no tabernáculo, né? Amém? Bom, eu vou iniciar assim. Eu tenho falado desse assunto, já falei em alguns lugares, alguma coisinha sobre o que nós estamos falando. Eu disse para os irmãos ontem ali em Canoas, amém, que o irmão Brana, também falei domingo passado, o irmão Brana tinha um pensamento, amém, o pensamento que o irmão Brana tinha, ele pensava assim, que ele iria reunir os irmãos do tabernáculo, né, as pessoas de fora que estavam acostumados a ouvir a sua pregação, e ele tinha um desejo no coração de alugar um prédio grande, um ginásio, alguma coisa assim, e tinha vontade de pregar essas 7 trombetas, né? Queria pregar 7 trombetas, mas o irmão Brana não queria que fosse uma coisa precipitada, que fosse alguma coisa de pensamento dele. Ele desejava que isso viesse numa inspiração, assim como foi os 7 selos, né? Os 7 selos foi algo completamente inspirado. Os irmãos que lêem a mensagem, conhecem a mensagem, lembram que o irmão Brana estava pronto para pregar os 7 selos, né? Um pouco antes disso acontecer, nós estamos lendo a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Irmão Brana parecia que ele estava assim num certo impasse, parecia que tinha chegado uma certa bifurcação, que ele não sabia como avançar, para onde ele deveria ir. E os irmãos que leram essa mensagem lembram que o profeta se referiu e disse assim, eu não sei o que vai acontecer, talvez a mensagem tenha acabado, talvez esteja aqui preparando a plataforma para um outro que virá. Vocês lembram disso, né? Quem leu essa mensagem, né? Talvez aquela grande pessoa está por vir. E pelo irmão Brana dizer essas coisas, os irmãos sabem que surgiu aí tanto fanatismo em torno disso, né? Surgiu tantos homens se intitulando os oitavos, né? Tivemos aí um longo período aí, o pessoal divulgando aí o senhor William Souto Santiago, que até então seria o 8º depois do irmão Brana, né? E aí quando esfriou a chama aí de William Souto Santiago, apareceu na Costa do Marfim, Caco Philip também, né? Que se considera-se o 8º, a continuação da mensagem. E outros homens que no Brasil mesmo, que se deixam se levar também, né? Que o povo empurra eles a crer que são 8º, né? E a gente sabe que o 8º é Jesus Cristo, a eternidade. E o irmão Brana nunca veio percussar ou apontar um outro homem. O irmão Brana veio apontar a Jesus Cristo, a palavra, e foi isso que ele fez, né? Ele percussou a vinda de Cristo na nuvem, né? Esse é o meu ministério, percussar a vinda dele, não de um outro homem, né? Percussar a vinda de Cristo nos ares, né? Então, esse é o seu ministério.
Mas quando chegou ali em 62, o profeta estava naquele impasse, ele não sabia o que estava para acontecer. Claro que hoje nós sabemos o que ia acontecer. O que aconteceu, amém, é que aquele que ele estava esperando estava descendo, né, que é o Senhor Jesus Cristo, quando os 7 selos foram abertos, quando a revelação foi aberta, amém, quando a Bíblia tornou-se nova para nós, amém? Então ali apareceu aquela grande pessoa que o profeta estava percursando a sua vinda, amém? E mais adiante, em outras mensagens, nós vemos o irmão Branham dizendo: vocês não veem ele aí de em pé, o poderoso conquistador, Cristo, a palavra, o Filho do homem, enfim, vocês estão aí se alimentando, não de um homem, mas do Filho do homem, palavra. E passou o tempo todo mostrando que Jesus Cristo estava presente, e isso estava aqui o tempo todo, né? Amém. Só que de uma maneira oculta, né? Amém. Bom, quando o irmão Branham pensou em pregar essas 7 trombetas, ele pensava que seria dessa forma. Os irmãos lembram que quando o irmão Branham foi pregar os 7 selos, o irmão Branham tinha um pensamento, o pensamento do irmão Branham era esse, né? Que ele iria pregar mais ou menos como ele tinha aprendido com a igreja adventista, estava pronto com as anotações, né, de como ele aprendeu lá na igreja adventista. E quando o irmão Branham chegou então no seu quarto, está meditando a palavra, o Espírito Santo desceu ali, o Senhor Jesus desceu ali, o Cordeiro de Deus, que fique bem claro isso, né? Não foi o irmão Branham que abriu os selos, foi o Cordeiro de Deus que abriu os selos. Então o Senhor desceu, o irmão Branham não sabia, ele não sabia o próximo passe, ele simplesmente foi seguindo conforme Deus foi dirigindo ele. Então o Espírito Santo, Cordeiro de Deus, abre o primeiro selo, e quando o Cordeiro de Deus abre o primeiro selo, o profeta percebe que era completamente diferente daquilo que ele tinha aprendido no sistema, né? Então ele diz, cada noite foi assim, ele pregando o primeiro selo, não sabia o que seria o segundo, pregando o segundo, não sabia o que seria o terceiro. Cada noite o Espírito Santo foi inspirando ele em cada um dos selos. Quando o irmão Branham pensou em pregar a festa das trombetas, ele imaginou que seria assim, que Deus daria inspiração para ele, e ele faria 7 noites de culto, e cada noite ele pregaria uma trombeta. Quando o irmão Branham está pensando em fazer um trabalho dessa forma, o Espírito Santo disse assim para ele, que não precisava ele fazer desta maneira, porque todas as trombetas ele tinha pregado ela debaixo do 6º selo. Então eu disse para os irmãos ontem no culto, né? Essa mensagem nunca foi de um homem, né? Essa mensagem sempre foi de Deus. Amém. Tanto é de Deus essa mensagem, que o profeta prega numa inspiração e nem sabia que tinha pregado, né? Depois mais tarde Deus disse, não precisa, porque tu já pregou isso debaixo do 6º selo. A irmã Branham então prega a mensagem, a festa das trombetas, né? Bom, vocês estão felizes? Amém. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, se você quiser acompanhar, estamos lendo bastante escritura nesses ensinamentos. Vou ler aqui no versículo 1 do capítulo 9, vou ler aqui a quinta trombeta. Só vou ler aqui os 2 primeiros versículos, diz assim, ó: o 5º anjo soou, e viu uma estrela cair do céu sobre a terra, e a ele foi dado a chave do abismo. Então, esse camarada aqui que cai do céu, essa estrela que cai do céu, foi dado uma chave para ele, né? Então tinha alguma coisa que estava fechado, e esse camarada iria abrir alguma coisa, né? E a Bíblia diz que era o poço do abismo, né? E diz assim, ó, e ele abriu o abismo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça e do abismo, tá? Então deixa eu só dizer para os irmãos antes de eu comentar sobre essa escritura aqui. Vamos lá, vamos tentar ver se a gente coloca algumas coisas em ordem. No Velho Testamento nós tínhamos 7 festas. Já falei isso aí algumas vezes para os irmãos. 7 festas nós tínhamos no Velho Testamento. A primeira festa, eu vou ver se eu coloco elas em ordem certinho aqui. A primeira festa era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa estava apontando, representando a morte de Jesus Cristo. Amém?
Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. A segunda festa era a festa das primícias, que estava apontando para a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, as primícias dos que dormem. Lembram disso, né? A terceira festa era a festa pentecostal, a festa de Pentecoste, que foi um tipo da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Depois vinha a festa dos pães asmos. 7 dias eles tinham que se reunir, e nesses 7 dias eles não poderiam comer pão com fermento, e a gente sabe que fermento também representa-se doutrinas ou falsa doutrina, né? Lembra quando Jesus já fala a respeito da doutrina dos fariseus? Ele refere-se como um fermento, né? E diz que se um pouquinho de fermento fosse colocado, levedava toda a massa, né? Então esses 7 dias teria que ser pães asmos, pães de sinceridade, não podia ter nada de fermentação durante esses 7 dias. E a gente sabe que esses 7 dias está representando as 7 eras da igreja, né? 7 dias dos pães asmos. Bom, nesses 7 dias eles tinham que comer esses pão assado pelo fogo. E a gente sabe que esse fogo está representado em o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja, com o batismo do Espírito Santo e como fogo. Amém? Eu falei no culto passado aqui, deixa eu só repetir isso aqui para os irmãos. Irmãos, para te guardar esse teu coração, quando a Bíblia fala batismo do Espírito Santo e fogo, não é pensar assim que esse fogo que a igreja pentecostal ensina, sabe? Irmão, senti um fogo nas minhas costas quando eu estava orando. Sabe que tem muita coisa que faz tu sentir calor. Pressão alta faz sentir calor. Menopausa faz a mulher sentir calor. Tem muita coisa que faz para sentir calorão. Então nem sempre significa que sentir calor tem alguma coisa a ver com as coisas espirituais. Não é verdade? Parece uma brincadeira, mas é a realidade, né? Então, na verdade, esse batismo, a Bíblia diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E eu disse para os irmãos, o batismo com fogo é aquele fogo das duras provas que vem para nós. Esse batismo de fogo, irmão, é aquele batismo que Jesus disse para eles, vocês vão ser batizados com certo batismo de fogo. Que mais tarde Pedro disse assim, que a nossa fé, muito mais provada do que o ouro quando passa pelo fogo para ser refinado. E nestas provas de fogo é que Deus faz a separação daquele que é o verdadeiro ouro e daquele que não é. E por isso que a Bíblia diz que quando chegasse aqui nesse tempo do fim, saberiam a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve, do limpo e do profano. Não é verdade isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que o fogo declara todas as obras. Aquela que é de palha, de feno, de madeira, é queimado pelo fogo. Só resiste aquela que é de pedra preciosa mesmo. Amém? Então, nessa 7 eras da igreja, a igreja de Jesus Cristo tem passado por prova de fogo. Aleluia. E aquele que não é, irmão, vai começar queimada porque, pastor, está difícil, não esperava que era tanta luta, como tem dificuldade, se eu soubesse que era assim. Amém, Jesus? Aleluia. Aleluia. Deus ajude, né? Aleluia. Nós possamos passar por esse fogo, sermos purificados como ouro, Deus tirar de nós toda a pirita, Deus tirar de nós toda a escória, tudo aquilo que não faz parte do ouro, não é verdade? E chegarmos ao ponto de estarmos tão refinados que Deus possa olhar para nós e refletir a sua imagem através de nós. Amém? Deus nos ajude, né? Bom, então essa é a festa, essa festa dos pães asmos, representava as 7 eras da igreja. E logo depois, então, vinha a festa a festa das trombetas. A festa das trombetas, o profeta disse, não se refere-se a nós. A festa das trombetas está relacionado para os judeus.
E aí eu disse para os irmãos aqui no culto passado que, assim, parece até uma coisa incomum dizer isso. Eu preguei para os irmãos a respeito da perseguição, do holocausto, de como que os judeus foram perseguidos, como que eles foram mortos. E o profeta chamou isso de festa das trombetas. Era Deus movimentando o povo para que eles pudessem retornar para a terra prometida. E os irmãos lembram que eu falei para os irmãos, não sei se eu falei isso no domingo passado, eu disse assim, que Deus não abençoa um judeu fora da sua pátria. Quando Abraão saiu da Palestina e foi para o Egito, que Deus disse que não era para isso da Palestina, ele virou mentiroso, se apostatou na fé, e entregou a mulher dele lá para Abimeleque. O profeta disse, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele sai do lugar onde Deus disse que era para ele ficar, na Palestina. Deus só pode abençoar o judeu enquanto ele estiver na Palestina. Ele saiu da Palestina, Deus não é responsável com ele. Como nós, os eleitos de Deus, Deus só pode nos abençoar enquanto nós estivermos na palavra. Amém. Se nós sairmos fora da palavra, Deus não tem compromisso com nós. O cristão, o eleito, ele só é abençoado enquanto ele está na palavra. Saiu dali, pronto, Deus não tem mais responsabilidade com ele. E como Deus queria então que eles retornassem, era o tempo de eles retornar. Amém? Deus tinha que tratar com eles, eles tinham que estar na sua nação. Aí o que o profeta disse? Que Deus levantou esses ditadores, endureceu o coração desses ditadores ali, da Alemanha, da Itália, da União Soviética, endureceu o coração deles, como endureceu o coração de Faraó, porque quando o povo de Israel está no Egito, o Egito estava bom, lá ganharam uma boa terra, a terra de Gósen era uma das melhores terras que o faraó deu para José, e eles estavam prosperando. Por que eles se preocuparam em sair, ir para a terra prometida, caminhar no deserto? Tá bom. Como Deus viu que eles começaram a se apostatar, estava bom ali no Egito, não interessava a terra prometida, então o que Deus faz? A Bíblia diz, Deus levantou um faraó que não conhecia José, e Deus endurece o coração daquele faraó. E aquele faraó começa então a apertar com o povo judeu. Começa a colocar eles nos trabalhos árduos, e eles começam a amassar barro, e começam a tornar-se escravo, e começam a matar suas crianças. Então, daqui um pouquinho, quando eles veem que eles começam a serem apertados, começa a vir o desejo de sair do Egito. Então, começa o clamor, Senhor, e aí o libertador, e a promessa, quando vamos sair daqui? Vai ver que Deus teve que permitir que fosse assim. E irmão, geralmente é assim que acontece. É assim que acontece sempre. Para o cristão retornar para a palavra quando ele está fora, Deus não tem que endurecer o coração de Satanás. E olha, irmão, quando Deus endurece o coração de Satanás, como o mundo judia daquele eleito, daquela eleita que está fora. E parece que Deus é... Como a gente vê as pessoas dizendo, Deus não castiga ninguém. Não é que, irmão, Deus exorta e repreende todo aquele que Ele ama. Amém. E quando Deus traz a correção, é porque Deus nos ama e quer nos trazer de volta. E outra coisa, irmão, e a correção de Deus não é a pregação que vem do púlpito. A pregação é apenas uma advertência. A correção de Deus é quando Deus permite que o carrasco, Satanás lá fora, começa a nos chicotear. Amém, aleluia. Senão nós não retornamos. Verdade. O mundo fica bom, fica agradável, fica atraente, fica confortável. Não é assim? Então o que Deus faz? Deus permite que o mundo comece a nos apertar e como um chicote para nos trazer de volta para Ele. Eu sempre digo, qual é o pai e a mãe que quer dar umas varadas no filho para corrigir? Ninguém gosta de fazer isso aí, mas o pai e a mãe sabem que às vezes é necessário isso. Embora hoje as leis parecem que não permite mais isso, né? Por isso que estão criando aí fora um bando de marginais, né? Delinquentes, né? Porque eles não permitem mais que pegue uma varinha e passe na criança, né? Aí a Bíblia diz que a varinha
tira a astutícia, a malícia do coração da criança, né? Dá uma tunda de vara numa criança uma vez, na segunda vez tu só mostra a vara para ele, ele ligeirinho, ele sabe do que se trata. Bate com a mão, dá de chinelo, deixa a criança sem vergonha. Irmão, a mão foi feita para abençoar, a vara para educar. Não é verdade? Claro, dói no coração do pai e da mãe, dói no coração de Deus. Mas Deus não quer nos criar nós delinquentes. Verdade. Amém, aleluia. Amém. Deus quer formar caráter de Cristo. Amém. Então Deus pega a vara da correção e aí quando Deus chama, opa, daí ligeirinho nós lembremos. Aí da próxima vez, Deus não precisa nem dar varada. Ele só mostra. Aí a gente já volta quietinho, né? Verdade. Amém, Jesus. Deus os ajude, né, irmãos? Vocês estão felizes? Bom, então, estranho dizer, mas toda essa perseguição, o holocausto dos judeus, tudo isso foi a festa das trombetas para levar eles de volta à Palestina. A próxima festa é a festa da expiação, amém, que era o dia do perdão, o dia 10 do mês sétimo, amém, quando o sacerdote entrava no tabernáculo e fazia ali a expiação pelo pecado dele, a expiação pelo pecado do povo. Então aquele passava a ser o dia do perdão, dia 10 do mês 7, também apontando para o Apocalipse capítulo 10 e versículo 7. E a próxima festa, depois disso, era a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, né? Que isso está representado em duas partes, né? Espiritualmente representa uma troca de corpo. Estamos aqui nesse velho corpo, né? Eles saíam das casas e iam habitar em cabanas durante 7 dias. Estamos aqui nessa velha casa. Estamos preparando para trocar de morada. Estamos preparando para entrar no estado glorificado. Amém? Isso faz parte da festa das cabanas. E também, literalmente, a festa das cabanas está representada no milênio. Aí estão as 7 festas, né? Então, a festa das trombetas era exclusivamente mover com os judeus para que eles pudessem retornar para a terra prometida. E vocês sabem, né? Como que Deus trabalhou perfeitamente, irmãos. Até nas datas Deus fecha o plano perfeito, né? Por exemplo, assim, o Hitler torna-se chanceler. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Logo, o governo morre lá, o Ludendorff, né? Morreu. Ele assume o comando completo da Alemanha. Depois de muito tempo, conseguiu reunificar a Alemanha. A Alemanha dividida em várias facções, consegue reunificar a Alemanha, né? Que chamou de o Terceiro Reich, né? Terceiro Império, Terceiro Reino. Então, quando os judeus que estavam na Europa viram que o Hitler ganhou as eleições, rapidamente saíram, muitos deles, e voltaram para a Palestina. E quando eles começaram a voltar em 33 para a Palestina, o mundo chamou aquilo de o grande êxodo. E o primeiro navio que começou a levar isso para a Palestina chamava-se navio Êxodo. E levou aquela quantidade de judeus em 1933. O que Deus estava fazendo? Deus estava começando a cumprir a profecia de Ezequiel, lá do Vale dos Ossos Secos. Aquilo era o movimento dos ossos agora, os ossos secos, Deus preparando para trazer Israel de volta à vida, né? Eles estão lá com quase tudo pronto. Só falta a vida, que é o Espírito Santo, para eles receberem. Só isso. Já é um estado, já é uma nação, já tem um exército forte. Eles têm tudo que uma nação tem. Só falta eles receber o Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Bom, em 1933 estava acontecendo isso com os judeus. Na mesma hora, Deus estava descendo no rio Ohio, em 1933, e dando a comissão para o profeta. Assim como João Batista foi precursor da sua primeira vinda, tu e a tua mensagem percussarás sua segunda vinda. Amém. Deus movimentando com eles na festa das trombetas, para que eles retornassem, e ao mesmo tempo trazendo para nós a última advertência. Irmão, esta mensagem é a última advertência de Deus para o povo. Rejeitar esta mensagem, irmão, é condenação eterna.
Amém. Essa mensagem que Deus enviou para nós foi a última advertência que Deus tinha. E isso está tão pertinho de acabar essa advertência. Não vai ter outra. Não se iluda com o oitavo que não vai ter. O oitavo já está aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui para preparar esta noiva e levá-la embora. Amém. É isso. Glória a Deus. Bom, vamos lá então. Vamos só seguir um pouquinho adiante aqui. O quinto anjo soou e viu uma estrela cair do céu sobre a terra. Quem é essa estrela aqui? Satanás, né? E ele caiu do céu. Eu falei para os irmãos no culto, amém, que uma vez eu estava num culto, e aí um irmão acho que da Venezuela pregou no tabernáculo de um pastor, e pregou muito boa pregação. E aí o pastor no final disse: ô irmão fulano, pastor fulano caiu do céu. Aí o pastor diz assim, pediu licença: irmão, com licença, que eu não caí do céu, eu desci do céu. Amém. Quem caiu do céu foi Satanás, viu? Amém. Então se alguém querer te dar um elogio assim: ai irmão fulano, tu caiu do céu, não, por favor irmão, eu não caí, eu desci. Amém. Quem caiu foi o diabo, né? Verdade. Amém. Então esta estrela aqui que cai da terra, amém, ele é Satanás. Vamos ler uma outra escritura aqui, os irmãos querem me acompanhar? Vamos voltar aqui em Ezequiel. Deixa eu ler aqui uma escritura para os irmãos que eu tenho lido, para nos ajudar a entender algumas coisinhas aqui. Logo nós vamos voltar aqui nas trombetas. Vamos lá, vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 12, se os irmãos quiserem acompanhar. Não é domingo pela manhã, mas podemos tomar como uma escola dominical, né? Os irmãos me acompanharem aqui. Capítulo 28 de Ezequiel, e versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste e soma, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. A gente sabe que esse aqui é Satanás. Por que se refere-se ao rei de Tiro? Bom, irmãos, porque assim, o Senhor Jesus Cristo, no Velho Testamento, ele está representado nos reis justos. Estava representado em Davi, em Salomão, enquanto eles estiveram corretos. E Satanás também sempre está representado naquele rei que tem o domínio do tempo. Então assim, o rei de Tiro era o rei que dominava nesse período aqui. Então Satanás está referido-se a ele, rei de Tiro. Deixa eu dar um exemplo bíblico para os irmãos. Lembra que quando Daniel estava orando e as orações de Daniel não eram respondidas, e aí quando Miguel ou Gabriel apareceu e disse assim: olha, desde o dia em que tu orou, a tua resposta saiu, mas eu fui impedido pelo rei da Pérsia. E a gente sabe que um rei natural não pode impedir um anjo de trazer resposta. Quando ele referiu-se ao rei da Pérsia, ele estava referindo-se a Satanás. O rei da Pérsia, porque o rei da Pérsia era o governo mundial naquele tempo. Então ali estava Satanás representado. Você entende isso, né? Tá? Então por isso que diz o rei de Tiro: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste, soma cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti, e no dia que fosse criado. Outra coisa, ele está rodeado de pedras afogueadas. O que mais Satanás gosta de oferecer para as pessoas é riqueza, esplendor, brilho. Riqueza, e também aqui mostra ele no meio de instrumentos. E aí o profeta diz: Satanás era maestro. Verdade. E aí o irmão Branham diz na mensagem, deixando escapar a pressão, ele disse: não importa o quanto uma criança nasce num lar cristão, se os pais não vigiar, o espírito do rock and roll pega aquela criança. Verdade. De fato, irmão. Verdade. Deixa a criança, o bebê do colo, ouvir qualquer música ritmada, e começa... Verdade. Todo mundo acha engraçado. Ai, que belezinha. É demônio. Verdade. Não se acha engraçado?
A concupiscência que nasce com a criança atrai. Acha engraçado, acha bom aquilo. Herman Brown, nos dias dele, pregou duro contra o rock and roll. E eu vi um pastor pregando em 91, disse assim, olha, irmão, 91. Quem passou por aquele tempo lá sabe. Disse assim, ó, o irmão Brown pregou duro contra o rock and roll. Mas se o irmão Brown estivesse aqui hoje, ele diria que, no tempo da lambada, que a lambada hoje aqui é pior do que o rock and roll. Verdade. Aí ele disse assim, ó, isto que veio foi a rapa do tacho do inferno. Verdade. Mas não. De 91 para cá, irmão, não tinha, o tacho tinha mais coisa suja para trazer. Verdade. Hoje o funk não é pior do que a lambada? Claro que é, irmão. E outra coisa, e se o tempo passar, irmão, pode ser, tu pode até pensar, será que é possível ter uma coisa pior? Vai ter. Verdade. Maestro sabe como dominar o mundo através da música. Verdade. Aleluia. Fica lá com seus tamborins, com seus instrumentos, planejando ritmos. O que eu posso trazer para eles agora? A lambada expressava a sexualidade na dança. Verdade. E o funk é tanto na dança quanto na letra. E nem é sexualidade, é palavrão mesmo, né? Verdade. Verdade. É? Então o tacho estava mais sujo do que a gente pensava, né? Verdade. Deus ajude, né, irmãos? E olha, se o tempo passar, irmão, e nós ficar aqui na terra, que eu não creio nisso, mas nós ficar aqui mais uns 100 anos, irmão, imagina a quantidade de imundícia que o diabo vai trazer. Tem nação aí que as crianças nascem e os pais já não podem mais colocar o sexo da criança. Aleluia. Tem que deixar o registro em aberto. Verdade. E a criança vai decidir quando crescer. Tem uma outra ideologia aí do tal do menine. Não pode mais chamar de menina e nem de menino. Tem que ser menine. Aí a pessoa decide se quer ser menino ou menino. Que coisa diabólica. Aleluia. Verdade. Coisa diabólica isso. Aleluia. E ó, vai, fala alguma coisa para te ver. Tu vai preso. Verdade. Os corruptos, tu fica tudo solto, os bandidos, os traficantes, tudo solto. E tu falar uma verdade dessa, tu vai preso. Verdade. Irmão, o sistema mundial é governado completamente pelo diabo. Verdade. Aleluia. O sistema do mundo se desfez. O profeta diz 77, acaba o sistema do mundo. Não tem mais como eles querer reerguer. Vamos trocar os membros do Supremo, pode trocar essa corja toda aí. Coloca outros dons lá, vai ser a mesma coisa. O sistema do mundo acabou. Verdade. Aleluia. O sistema de Deus está por vir. Esse vai ser justo. Esse aí não se recupera mais. Vamos botar o fulano, vamos botar no fulano que vai dar certo. Não dá certo. Tudo governado por Satanás. Verdade. Aleluia. E as coisas estão cada vez ficando pior, vai ficar pior. Vocês estão felizes? Amém. Vamos continuar lendo aqui então. Amém. Versículo 14. Tu eras querubim ungido, que cobre e te estabeleci, e assim tu estivesse sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, e nos meios da pedra de fogo. Tu eras perfeito no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou-se iniquidade em ti. Eu perguntei para os irmãos no culto ontem, que iniquidade é essa que foi encontrada em Satanás? Ele era perfeito no seu caminho, a Bíblia diz que ele era perfeito até que se achou-se iniquidade nele. Que iniquidade é essa? Alguém pode responder? Que ser igual a Deus, né? Vamos ver aqui, Isaías capítulo 14, no versículo 12. Aqui aparece esse camarada caindo de novo, né? Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fosse derrubado à terra, que enfraqueceu as nações. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os mensageiros. Capítulo 1 de Apocalipse, na sua mão direita havia 7 estrelas, que são os 7 mensageiros, né? Então o desejo dele era estar acima dos mensageiros de Deus, é isso?
acima das estrelas de Deus, e também sentarei sobre o monte da congregação, aos lados do norte, e assentarei acima das alturas, nas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Deixa eu já corrigir outra coisa aqui, que eu vejo as pessoas pregando errado. Eu sempre vejo pregação de pessoas dizer que a iniquidade de Satanás era ele desejar ser maior do que Deus. Bom, maior do que Deus ele sabe que ele não pode ser. Verdade. Mas qual foi o desejo do coração dele? O desejo do coração dele era ser semelhante ao Altíssimo. Igual. E aí eu sempre digo, irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Deus não vai repartir a glória dele com homem nenhum. Todas as vezes que um homem tenta tomar a glória que é de Deus para si, que espírito que está nele? Espírito de Lúcifer. Aleluia. E não é comum isso acontecer, irmão? E nem estou falando do sistema denominacional. Estou falando da mensagem. Deus começa a usar, Deus começa a abençoar, começa a se ficar de destaque. Daqui um pouquinho parece que o homem já quer ter aquela glória. Cai, acaba. Ali mesmo morre. Não consegue ir mais adiante. Não existiu um homem mais humilde que William Branham. Poderia ter sido o mais rico da América, mas nunca quis uma grama de glória para ele. Ele sabia que a glória era exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quando o povo quis tirar ele daquela posição, irmão Branham, você é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou. Estou saindo do ministério por causa disso. Amém, Jesus. Vou repetir o que eu sempre digo. Entre nós não existe ninguém grande. Grande é só o Senhor Jesus Cristo. Todos estamos na mesma condição. Todos precisamos da mesma graça. Todos precisam da mesma misericórdia. O sangue que me lava é o sangue que lava vocês. A graça que me salva é a graça que salva vocês. O único homem grande aqui é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu for pastor nesse tabernáculo, vai continuar sendo. Amém, Jesus. Ele é grande, né? Então ele botou isso no coração. Vou estabelecer meu trono e vou ser semelhante ao Altíssimo. Agora, um outro pensamento aqui. Olha isso. Os irmãos sabem que se olhasse aqui, essa parte aqui de trás aqui, se aqui atrás tivesse o mapa mundi aqui, mais ou menos imagina o mapa mundi aqui atrás. Então, os irmãos sabem que pro lado de cá, assim, que seria o lado do Oriente, ficaria a Rússia, né? Bem em cima, na parte que eles chamam a parte do norte, né? O profeta chamou de a Rússia é o rei do norte, né? Que fica nessa parte aqui do Oriente. Um pouquinho mais para cá, vindo pro lado do Ocidente, fica os Estados Unidos, que também é norte, mas é considerado as bandas do norte, tá? Então seria mais ou menos de lá para cá. O Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, o Evangelho vem da mesma forma. Assim como a civilização viaja do Oriente para o Ocidente, o Evangelho também veio dessa forma. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será vindo o Filho do Homem. Então Jesus Cristo está vindo de cá para cá, não é assim? Ele vindo de cá para cá, o norte fica à direita dele. E Satanás sempre desejou esse posto, está à direita de Deus. Ele perde esse posto de estar à direita de Deus. E este posto da direita de Deus, Deus tem dado para a sua noiva. Nós vamos se assentar à direita. Então Satanás está lá e vem para cá. E o profeta diz, como é que ele veio? Aí eu falei num outro culto aqui, passado para os irmãos, vocês vão lembrar, só vou aqui, amém, reforçar. Irmão Branham diz assim, vamos lá falar sobre a correção de Deus de novo. Não sei porque eu estou falando tanto de correção, né? Mas tem que falar, né? Bom, os irmãos sabem que ao final do século XIX, início do século XX, a França tornou-se o país mais baixo que tinha na Europa. Todas as modas estavam na França,
baixarias e costumes. E aí o profeta diz assim, e aí Deus levantou um povo bárbaro, como ele sempre faz, levantou a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha veio como uma correção de Deus para os franceses. Veio como uma correção de Deus para os franceses. E Deus estava corrigindo eles. E quem conhece a história sabe que a Alemanha estava massacrando a França. Os Estados Unidos saíram da América. Se o profeta diz na mensagem, invasão dos Estados Unidos. Saíram da América, foram até a Europa salvar os franceses. Mas, irmão, tu não pode colocar a mão naquilo que Deus está corrigindo. Lembra que eu li um parágrafo aqui? Você orar por uma pessoa que Deus está corrigindo aquela pessoa, você vai entrar em problemas com Deus. É verdade. Não é assim? Aleluia. Não se coloca as mãos precipitadamente em ninguém. Procura ver primeiro. Não estou falando dos mundanos que te pede oração, que vive no pecado. Estou dizendo do crente rebelde, que se rebelia e pede oração. E tu tem que analisar por que ele está debaixo daquela correção. Dizer, irmão, por que será que está assim? Já procurou saber por que será que essas coisas estão acontecendo? Verdade. Antes que nós oramos, não tem nada que tu tem que acertar primeiro. Deus não está requerendo alguma coisa de ti. Verdade. Realmente a gente fica com dó, com pena, coloca a mão e acaba tendo problema com Deus. Os Estados Unidos teve esse problema. Atravessou o mar, salvou os franceses da correção, e o profeta disse assim, e aquele espírito desembarcou aqui na América. Amém. Se mudou da França, desembarcou na América e lá estabeleceu o seu trono nas bandas do norte. Hoje Satanás está entronizado em Hollywood. Amém? E de lá ele comanda todas as casas, né? Todo tipo de moda, todo tipo de ritmo, todo tipo de politicamente correto, todo tipo de palavreado, de gíria. Você não sabe que até a língua portuguesa está perdendo o espaço, né? As pessoas... Eu fui na escola uma vez levar as crianças, era pequena, e aí no meu tempo, né, alguns anos atrás, uns 30 e poucos anos atrás, quando eu era criança que estudava, os moleques faziam bagunça, arte, falavam alguma coisa forte, e as meninas ficavam com vergonha e saíam de perto. Então, para mim estava tudo tranquilo, né? Para mim continuava tudo normal. Quando eu cheguei na escola, que eu parei com o carro na frente, eu fiquei admirado, né? Eu vi duas meninas conversando, o vocabulário delas era só palavrão. Verdade. Ou isso, o que foi aquilo? Isso aqui... Meu Deus do céu, mudou o vocabulário do português, só palavrão. Né? E a gente sabe de onde vem essas influências, né, irmão? Não temos aí agora, está passando? Irmão, que coisa mais imunda esse tal de BBB que está passando aí. Que influência do diabo isso aí, né? Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos assim, eu não acredito que uma pessoa que diz que crê na mensagem do profeta vê um lixo desse. Não crê. É mentiroso. Não recebeu revelação ainda. Não recebeu. Recebeu qualquer coisa, qualquer arrepio. Não foi a revelação. É verdade. Amém. Uma coisa que é contra a tua fé, contra o que tu acredita, dá glória ao diabo. Ô irmão, dá glória a Deus. Amém. Aleluia. Verdade. Não, eu tô falando assim, eu sei que ninguém aqui vê. Em nome de Jesus, né? Tô falando talvez pela internet, né? Alguém da internet que esteja vendo. Pode até me censurar, não tem problema, né? A gente está aqui para isso, né? Para só ser elogiado, para ser criticado também, né? Ah, Jesus, Deus tem misericórdia, né, irmãos? Então, Satanás estabeleceu o seu trono. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Quando Satanás está um pouquinho antes de ele descer, o que ele faz lá no céu, lá, quando ele está para descer? Uma rebelião. Faz uma rebelião. Vamos ler essa rebelião? E olha como o diabo é terrível, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Acho que eu não vou conseguir entrar na parte que eu queria entrar, mas isso aqui é importante também. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler do verso 1 em diante.
Apocalipse capítulo 12, versículo 1, diz assim: E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher aqui é Israel, o sol é a graça de Deus, Jesus Cristo, sol da justiça, a lua é a lei, que reflete a luz do sol, uma sombra, e as estrelas da sua coroa são os 12 apóstolos, né? E ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz, isso é Jesus Cristo. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, vê? Dragão vermelho aqui é Roma. Agora Satanás já está representado no dragão vermelho, que era o império dominante do tempo. Vê como sempre está representado em reinos ou em rei? E apareceu outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, 7 coroas sobre a sua cabeça, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Então, antes um pouquinho de ele cair do céu, de ser expulso do céu, primeiro ele convence a terça parte dos anjos. Agora, deixa eu dar uma paradinha e falar isso aqui para os irmãos de novo. Eu estou falando aqui a parte do mistério de Deus, e ao mesmo tempo assim meio rudimentar, para que os irmãos possam também saber que a vida cristã é importante, viu, irmão? A vida cristã é importante. Vida vivida é muito importante também, viu, irmãos? Amém? Acompanhe, uma coisa acompanha a outra. Vamos lá, pense nisso. Eu disse para os irmãos do culto: Satanás, não sei como é que foi essa pregação. Vamos supor que seja mais ou menos assim. Rapaz, por que nós vamos ficar debaixo de um reino dele se nós podemos ter o nosso próprio reino? Verdade. Não precisa ser dessa forma, podemos fazer um pouquinho mais bonito. O nosso de repente poderia brilhar mais. Satanás não tenta sempre fazer mais brilhante do que Deus? O sacrifício de Abel, sujo, nojento, com sangue, vamos fazer de fruta que fica mais bonitinho. Não é assim? Podemos melhorar a situação. Irmão, não tenta melhorar o que Deus faz, irmão. Amém. Aleluia. Irmão Pierre Gris pregava uma mensagem que dizia assim, ó: é assim que Deus fez, é assim que Deus gosta, é assim que tem que permanecer. Não mova, não mexe. Mas a gente precisa melhorar, não melhora a palavra, não desloque a palavra, não mova com a palavra, não interprete a palavra mal, deixa como está. Não é verdade? E aí, com essa pregação, ele convence a terça parte dos anjos. Agora pensem nisso que eu vou dizer para vocês. Acompanhe esse raciocínio aqui. Irmãos, sabe o que Satanás tem em nós a favor dele? Satanás tem em nós a favor dele a nossa concupiscência. E através da nossa concupiscência é que ele vem para nos enganar. Claro que o diabo conhece a fraqueza de todo mundo. Claro que ele sabe o que tu gosta, o que te atrai, o que é bom, o que enche os teus olhos. Claro que ele sabe. E é o que ele vai te oferecer. Verdade. É o que ele vai te oferecer. Então, ele te engana. E quando chega numa hora de tu te justificar, é claro que, ai Senhor, tu sabe que eu sou carne e sangue. Ou como Davi, né? Pela iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, meu pecado está sempre diante de mim. Nós temos do que falar. Agora imagina que esses anjos eram seres perfeitos e não tinham iniquidade, não tinham pecado. Verdade. E a unção desse camarada aqui é tão grande, tão forte, que essa unção consegue enganar anjos que eram perfeitos. Então, irmãos, não pensa nunca que você, por conta própria, como pessoa, pode vencer o diabo, que você não pode. Você só pode vencer Satanás se Jesus Cristo estiver na tua vida. Amém? São João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Se Jesus Cristo, que tem a unção maior do que a unção dele, não estiver em nós, ele engana todo mundo. Ou de uma forma ou de outra. Ou na forma de pecado, ou na forma de religião, enfim, de alguma forma ele engana todo mundo. Ele faz a pregação, convence essa terça parte dos anjos,
E essa parte dos anjos vem, são todas expulsas com ele. Para onde é que vai essa terça parte dos anjos? Para onde é que vai essa terça parte dos anjos? Vou ler aqui. Se vocês quiserem voltar, um livro antes de Apocalipse, o livro de Judas, é um antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, nós vamos ler aqui o versículo 5. Olha o que o apóstolo Judas disse aqui. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disto, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito, e destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, a sua posição, mas deixando a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob as trevas até o julgamento daquele dia. Então, para onde é que eles foram? Foram todos para prisão, talvez provisória. Qual é a outra prisão que tem aí sem ser a provisória? Que eles fazem a prisão provisória e aquela que a pessoa não pode ficar muito tempo preso, é preventiva, né? Não sei qual dessas duas prisões, mas foram para a prisão. Ainda não era perpétua, mas foram para a prisão. Deixa eu voltar aqui e dar um testemunho para os irmãos. Uma vez eu estava pregando aqui para os irmãos, falando a respeito do grande milênio. Eu disse assim, irmãos, quando terminar o milênio, Satanás é solto e vem para enganar as nações que estão sobre a terra. Que antigamente nós tínhamos um pensamento que Satanás ressuscitava, que havia uma ressurreição geral, e os súditos de Satanás ressuscitavam, e quando eles ressuscitavam, então eles libertavam Satanás da prisão. Esse era o pensamento, era a lógica. Mas lendo a Escritura, lendo Apocalipse, a gente percebe que Satanás é solto antes da ressurreição. Então isso não tem lógica. Já se corrige isso. Ele vem para enganar as nações que estão sobre a terra, não os que ressuscitaram. E é uma lógica. As pessoas estão tudo no inferno. Todos são súditos de Satanás. Vão ressuscitar como súdito de Satanás. Morre no corpo de pecado, ressuscita no corpo de pecado. Para que o diabo vai enganar eles? Já estão enganados já? Já estão condenados? Não tem lógica. Ele vai enganar aquelas nações que tiveram oportunidade no milênio. Então ele vem e engana. E alguém perguntou para mim lá na saída, disse assim, pastor, se Deus sabe que Satanás vai continuar depois, por que Deus solta ele? Aí eu disse assim, olha irmão, é o seguinte, Deus é um Deus justo. E Deus é justo até com Satanás. Se ele determinou 1000 anos, é 1000 anos, não passa de 1000 anos. E aí o saber que vai fazer depois, eu fiz uma pergunta num culto, acho que foi na Alvorada, eu disse assim, vem cá o traficante, quando acaba o tempo dele que ele é solto, ele não vai voltar para o morro traficar de novo? Claro que vai. Mas o juiz não vai deixar ele preso por causa disso aí. Deixei ele voltar e traficar para ser preso de novo. Não é assim? Porque Deus é justo. Então chega os 1000 anos, tá, acabou 1000 anos, então pode soltar. Aí ele vem, apronta de novo. Ah, tu aprontou, então tá, agora é prisão perpétua, agora é pena de morte. É o que vai acontecer. Esses anjos aqui, eles estavam em prisão. E aí, agora nós voltamos à nossa escritura de novo. E o que a gente encontra aqui, irmãos? Quando a gente chega aqui no capítulo 9, sobre a quinta trombeta, na quinta trombeta, essa estrela do céu, Satanás cai, e traz consigo uma chave, a chave do poço do abismo. E com essa chave do poço do abismo, ele abre essas prisões. E quando ele abre essas prisões, aqueles demônios que estavam todos presos, é quando todos eles saem para fora. Os irmãos compreendem isso? É um paralelo sobre isso aí? E outra coisa, irmãos, eu quero ler aqui um parágrafo, esse que eu vou ler. Os outros eu não vou conseguir ler hoje, mas esse que eu vou ler agora. Deixa eu só ler aqui para os irmãos. Quer ver que interessante o profeta aqui nos ensina? Vocês lembram que quando o profeta está falando a respeito da soltura desses demônios, o profeta disse que esses 200 milhões de demônios foram soltos, falando da parte política, e também mostra que os espíritos eclesiásticos
também que estavam presos foram soltos? Tinha tanto espírito para a trombeta, que eram espíritos políticos de guerra, quanto também tinha espíritos eclesiásticos presos. E quando essa estrela vem com a chave do abismo, abre esse abismo, solta tanto esses demônios da política para fazer as guerras, quanto solta esses espíritos eclesiásticos, né? Olha o que o profeta diz aqui na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do 550. O profeta diz assim, 549. A Bíblia diz que, note, nesses últimos dias Lúcifer está fazendo a mesma coisa, você pode ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos, pelo conhecimento em vez de a palavra, pelo homem intelectual em vez de o homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? O que faz isto? Anjos caídos. Me acompanha aqui. Vocês estão vendo aqui esses anjos caídos em forma religiosa? Eles caíram numa forma de religião. Eles foram enganados por Satanás. Satanás pregou para eles, eles creram na mentira. Estão vendo como que eles retornam aqui agora? Vocês estão felizes? Amém. Anjos caídos. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvido a Lúcifer, em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Isto é correto. E a congregação diz amém. Agora ouçam com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católicos, pentecostais. Não está falando do homem Martinho Lutero, mas do sistema luterano, do sistema wesleyano, após a partida desses homens, né? Esses espíritos caídos, esses anjos caídos, são soltos e eles retornam dessa forma aqui, religiosamente, né? Pentecostais que não mantiveram o seu primeiro estado, como os anjos fizeram, e têm caído em organização, como o poder principal de Lúcifer. Que coisa, né, irmão? O poder principal de Lúcifer não é nem a política, é o espírito de organização, né? Que força, né? Aleluia! É o poder principal de Lúcifer e Nicéia, é o que eles fizeram, organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como essa, está vendo? Lúcifer, em seu trabalho. Eu estou tentando lhe trazer a tríplice revelação, ou mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a eles? Anjos caídos, que se meteram nisto. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixando-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer, e você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos e organizações de homens que Deus tem saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram denominações disso. Então, irmão, depois de ouvir essas coisas, alguém ter coragem aqui de entrar numa denominação tem que ter estômago, né? Anjos. Então tu imagina que sistemas são governados por esses anjos caídos. Caíram, perderam seu posto no céu, foram colocados em prisões.
na quinta e na sexta trombeta, eles são soltos, né? São soltos, e aí quando eles vêm em forma de organização. Por isso que o profeta disse que o pior espírito é o espírito de organização, e eu disse uma vez no culto para os irmãos, que nós da mensagem temos que vigiar com esse espírito de organização. O irmão disse que quando o diabo não consegue te convencer que o que tu tem é mentira, ele vem como uma voz santa e reverente ao teu ouvido. Que coisa tremenda que vocês encontraram. Você não pode perder isto. Se organizem. Aí já encontramos um chefe para colocar sobre nós, um chefe de companheirismo. Aí já começa, né? Aquelas coisas todas. Irmão Daravas, eu sou tão decepcionado com encontros de pastores, sabia? Que eu prefiro do jeito que está assim. Amém. São poucos que a gente consegue. Ai, todos que eu fui, eu fui expulso, né? Botaram para fora. É verdade? Fui falar demais, né? Sou pequeno, mas sou atrevido. Sou pequeno, mas não sou covarde, eu sou valente, gente. Estava querendo defender uma coisa errada, crucificando a irmãzinha e protegendo o ministro, e aquilo foi me incomodando, me levantei. Eu sei que eu sou novo aqui no companheirismo de vocês aqui, sou o que mais tem que aprender, mas vou ter que falar, né? O irmão Branco disse que ninguém é tão leigo que não tem o que dizer, e nem tão sábio que não tem que aprender, né? Aí o pastor anfitrião já depois diz, olha, os mais novos não se adiante muito, porque tá bom. Aí ele diz, olha, é o seguinte, se você se referir à irmãzinha como ela nunca foi irmã, o que vocês me dizem do pastor então? Aí quando eu disse isto, um se levantou que estava em defesa e disse, irmão, tem muita gente nova aqui nessa reunião, é bom tirar um pouco aqui, ficar só os mais antigos. Aí eu vi que era para mim, me levantei, tinha outros irmãos comigo, de vamos que é para nós. Amém. Irmãos, vamos continuar debaixo da liderança do Espírito Santo. Deus tem que nos dirigir, o Espírito Santo tem que nos dirigir. Espírito de organização, Espírito de Lúcifer, né? Já estou encerrando, já está no finalzinho ali. Só vou encerrar comentando isso aqui com os irmãos. A semana que vem nós vamos continuar. Quero entrar um pouquinho mais fundo na festa das trombetas. Mas deixa isso aqui para os irmãos. Irmãos, vamos lá, em nome de Jesus, pensem nisso, que eu vou dizer para vocês agora. Eu falei no culto passado aqui, que quando esse poço do abismo ele é aberto, vocês notaram que depois que isso aconteceu, como que Satanás, através da ciência, ele mostrou, eu citei assim no domingo passado, os profetas de Satanás, através dos cientistas que são profetas de Satanás, e o profeta pregou a mensagem, lembra da visão? Os cientistas são de Satanás, quando eles sabem daquele tubo de ensaio, criando alguma coisa, e é o que fazem, irmão, essas coisas aí, e pandemia, e vírus criado em laboratório, a gente sabe que isso aí tudo é um sistema diabólico que existe. Sistema diabólico. Estão preocupados, a população cresceu muito, da Primeira Guerra para hoje, nós saímos do número de milhões para bilhões de pessoas, estão preocupados. Meu Deus, não é que vão alimentar essa gente toda? Tem que eliminar um pouquinho, né? Bom, então a gente sabe que existe uma trama diabólica muito grande. Então a ciência é de Satanás mesmo. De lá para cá, olha como a ciência cresceu. De 45, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que saiu a bomba atômica, de lá para cá, irmãos, é bomba uma mais forte que a outra. Nós entramos, que eles chamam a ciência, na era do astronauta, que conseguiu tirar o homem da Terra e levar o homem para o espaço. Para quem acredita na Terra plana, não dá muito certo isso, né? Era atômica, né, que eles chamam, né? E aí eu disse para os irmãos, assim como, aleluia, esse espírito trouxe toda essa ciência de Satanás, né? Está trazendo para o mundo os mistérios da ciência, que hoje você com o celular, você tem o mundo na mão.
Eu vejo as irmãs ali, eu não faço isso, né? Mas faz depósito de dinheiro e transfere conta e tudo pelo celular, né? E bota o crédito celular, e eu vejo o pessoal fazem tudo, né? Hoje com o celular tu tem o mundo na tua mão. A ciência se multiplicou de uma tal maneira, mas assim como a ciência se multiplicou, irmão, a ciência está acompanhando a Deus, na verdade, porque Deus também nos enviou um profeta cientista espiritual. Amém. Glória a Deus. Amém? Que também trouxe um mistério para nós. Qual é o mistério, pastor? Aquele mistério que Paulo disse: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos em um abrir e fechar de olhos. Trazendo o mistério para os astronautas espiritual, trazendo em nós um poder atômico para tirar nós da terra, levar-nos nós ao arrebatamento. Deus não fica para trás, irmãos. Deus não perde, Deus vence sempre. Amém? Deus te abençoe. Eu não vou seguir em frente, que a hora passou. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer oração, despedir o nosso culto. Amém. Domingo que vem nós vamos entrar bem, um pouquinho melhor aqui na parte da festa das trombetas. Hoje eu creio que o Espírito Santo queria que fosse assim, que você enxergasse um pouquinho da trajetória do teu inimigo, as obras dele, como ele caiu, como ele engana. Amém. Para te estar preparado quando ele vier te enfrentar, né? Vocês estão felizes? Amém. Agradecemos a todos os irmãos que estão presentes. Deus abençoe a cada um. Feche os teus olhos, inclina o teu rosto. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, que nós podemos aqui discorrer as Escrituras, falar a respeito dessas coisas grandes e firmes que o Senhor tem nos revelado através do teu profeta, Senhor. Eu sei que aqui dentro está um tanto quente, os teus filhos estão aqui, não como sacrifício, eles estão aqui porque eles amam o Senhor e amam ouvir a tua palavra. E também eles sabem que o que eles estão ouvindo é necessário. Isso que eles estão ouvindo, esta fé que eles estão alimentando, é a mesma fé que vai levar eles no rapto. Eles sabem que assim como Rebeca, os mesmos camelos que Rebeca deu de beber, e segundo o que nós conhecemos, cada camelo toma 40 litros de águas, e ela teve que descer umas quantas vezes naquele poço para alimentar aqueles camelos. Mas ela fez, ela serviu, pois aqueles camelos que ela serviu, foi aqueles camelos que levaram até ela Isaac. E esta mesma fé que nós temos sustentado, estarmos aqui ouvindo tua palavra, crendo, recebendo, assinalando com o nosso amém, pois esta mesma fé, meu Deus, um dia nos tirará dessa terra, nos levará a encontrar a Jesus Cristo nos ares, aonde, meu Deus, certamente todo o problema, toda a tristeza, toda a perseguição, toda a angústia, tudo cessará. Como nós cantamos, cessará no céu o pranto, não haverá mais dor, não haverá angústia, não haverá mais morte, não haverá mais separação, estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, mantermos firmes a nossa fé, a nossa confissão de que nós temos crido em Ti. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus, irmãos, pode sair na ordem. Leva tu contigo nós.